alterar algumas coisas, gente, porque o canal já tem alguns anos, na verdade tem 20, já tem 20 anos, né? E da mudança dele para se engajar na filosofia política, ele já tem aí uns 5, 6 anos. Então, às vezes é importante retomar algumas coisas da orientação do canal, da esquerda reflexiva, porque o público às vezes se perde porque não acompanha muito ou acompanha, né, intermitentemente. Outras pessoas vão chegando mais novas. Mas veja, qual é o objetivo de um filósofo, de um professor, ter um canal para criar a esquerda reflexiva? Não é entretenimento, não é ganho de dinheiro, não é querer aparecer. Tudo isso, gente, é completamente coisa passageira. Passageira e às vezes inexistente. O cara que fala que ganha dinheiro com o canal, ele está fazendo alguma porcaria. Né? A gente faz aqui um trabalho que é para ficar. Por isso que ele está associado ao crescimento de vocês e por isso que ele está associado a livros que a gente publica. Então, ele é a continuidade de um trabalho de um professor que quer transformar a sociedade, e eu tenho absoluta certeza que vocês que me escutam, 90% quer transformar a sociedade, quer eliminar injustiças sociais, senão não estaria aqui. Então, dentro desta perspectiva, posto isso, qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Dar e pedir razões. Veja, a filosofia ela brota de uma busca de fundamentos, quando você se lembra que Platão e Aristóteles estão no início da filosofia. Platão, ele é canonicamente, pelo menos o Platão canônico, aquele que a gente ensina nas escolas, né? Ele é um filósofo de busca de fundamentos. Já o Sócrates, mesmo que seja o Sócrates do Platão, ele é muito menos um buscador de fundamentos e muito mais um arguidor. Ele é um fornecedor de razões e um pedidor, né? De razões. Essa ideia de uma filosofia que busca fundamentos e uma outra que busca dar e pedir razões, praticamente você pode localizar em Platão e Sócrates, mesmo que o Sócrates seja o Sócrates do Platão. E o Robert Brandon, que é um filósofo norte-americano, que foi aluno do Richard Rorty, o Richard Rorty foi um grande amigo, um filósofo que a gente aprendeu muito com ele. Ele que lançou essa ideia de que a filosofia pode ser um dar e pedir razões. Ela é um trabalho contínuo. Chega uma hora que você fala assim, bom, eu pedi razões para você e você me deu razões. E eu estou achando essas suas razões possíveis de serem aceitas até eu ter melhores, para entender o que você fez ou o que aquele outro fez. Então, esse é o trabalho nosso aqui. Às vezes a gente dá uma narrativa, dá outra narrativa, dá outra narrativa. Às vezes a gente dá 3 narrativas no mesmo vídeo que não são compatíveis. Justamente porque a gente está tentando dar razões e, ao mesmo tempo, pedir razões. Esse é o nosso trabalho. Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem pão, queijo. O Rodolfo Salme, ele é um professor lá da Federal do Pará. Ele tem um canal importante, que eu já pedi para vocês assinarem, né? O canal Rodolfo Salme, de cidadania, lida com a Amazônia, lida com indígenas, lida com a questão do desmatamento. E
o Rodolfo tem uma interlocução, às vezes muito mais com a Mariângela do que comigo. A Mariângela às vezes gasta lá um tempo discutindo com ele, e às vezes eu fico escutando. E outro dia eu escrevi para ele uma frase curta. Ele estava lá fazendo uma reclamação em relação ao Lula, dado que o Lula tem incentivado a prospecção de petróleo na Amazônia, né, nas bacias amazônicas que o próprio IBAMA condena. Então o Rodolfo estava lá exacerbado contra o Lula. E aí eu escrevi uma frase para ele: Rodolfo, nós precisamos entender ou compreender as razões do Lula. E aí passou, né? De repente eu escutei ele conversando com a Mariângela e ele estava lá dizendo desta frase minha e comentando da seguinte maneira: as razões do Lula, tá certo, o professor tá certo, a gente tem que compreender. E aí ele soltou as razões do Lula, são razões eleitorais, ele quer se eleger e patati patatá. Não! É uma trollagem. Não! Essa é a opinião do professor. Entendeu? Não! Essas não são as razões do Lula. Aí é que tá. Aí é que você tem que ter o trabalho da filosofia para ver se aquilo que você diz que são as razões de determinada pessoa são mesmo as razões dela. Há um trabalho aí de caridade. O que é o trabalho de caridade que o Donald Davidson, outro filósofo americano, dizia que nós temos que ter? Nós temos que pressupor que o outro, aquele que a gente analisa, aquele que a gente escuta e pega narrativas, ele é minimamente racional. Em outras palavras, ele tem razões. Essa é a questão. Então, mas quais são as razões do Lula? São as razões que aparecem ou são as razões que a gente precisa investigar para que elas apareçam? Porque você dizer que um político tem razões eleitoreiras não é dizer nada. Porque o que um político teria? O político trabalha para ter votos. Se ele não quiser voto, ele deixa de ser político. Ele trabalha para se eleger. Mas isso não são as razões pelas quais o Lula quer fazer a prospecção de petróleo nas bacias que o IBAMA não quer. São outras razões. São razões muito mais profundas. Porque se fossem razões puramente eleitoreiras, ele poderia a qualquer momento abandonar. Bastava ele estar no topo das pesquisas e ele abandonaria. Fala, não, são razões eleitoreiras, mas no fundo, não, eu não quero isso. Então eu vou abandonar porque eu já estou eleito. Mas o Lula nunca abandonou. Ele não abandonou quando ele estava na baixa, ele não abandonou quando ele estava na alta, ele não abandonou quando ele estava na baixa, ele não abandonou quando ele está na alta, ele não abandona nunca. Então tem razões mais profundas. É aí que entra a filosofia no seu pedir e dar razões. Então você tem que investigar a formação do político, do mesmo jeito que você investiga a formação do seu aluno para dar a lição para ele, do mesmo jeito que você investiga a formação de uma instituição para atuar nela, do mesmo jeito que você investiga a formação de um filósofo para saber qual a filosofia dele. Mesmo Bolsonaro tem uma formação. Mesmo Bolsonaro, que é uma espécie uma espécie que você não considera na ordem nem de mamífero ainda. Tá? É anterior. Ele tem razões. Só que o importante, gente, é compreender essas razões e ver se elas são, dentro do quadro de razões e desejos, laterais ou principais. Se elas são estruturais ou se elas são conjunturais. O Lula querer ganhar a eleição é uma razão, mas é uma razão conjuntural. Ele usar da questão do petróleo.
É uma razão conjuntural. Ele está aliado com quem quer fazer o chamado desenvolvimento da Amazônia. Perfeito. Isso dá voto? Dá voto. Por quê? Porque muita gente está convencida de que você pode entrar na Amazônia e fazer o desenvolvimento sustentável. Então isso dá voto. Traz os políticos de direita para junto dele. Traz a propaganda da direita para junto dele. Dá voto. Agora, por que é que quando ele não precisava de voto, quando ele tinha 80, 89, 90% de aprovação, ele ainda assim defendia esses mesmos projetos? Por que ele não cedia para uma crítica de esquerda quando ele podia? Porque há razões mais profundas, há razões de formação da pessoa Lula, do político Lula. E onde é que está esta formação? Nos livros? Não, está na fala dos autores dos livros. O Lula, quando ele quer aprender algo, ele chama a pessoa para ouvir esta pessoa. O Lula não tem uma formação do Sudeste, ele tem uma formação do Nordeste. A cultura oral é muito forte no Nordeste. Escutar, conversar. Isso que faz do Lula um cara que saiu da fábrica e foi para ser presidente. Ele capta, ele aprende muito na cultura oral. Então, às vezes ele chama um cara e ele fala pro cara, ó, me conta sobre isso. E o cara explica para ele. E foi assim que o Lula foi se formando. Ele fazia N reuniões de economistas para entender o funcionamento da economia. E dentro desse quadro, ele ouviu muito algo que já estava presente na família dele, que é o nacional desenvolvimentismo dos anos 50. Por que eu digo na família dele? Porque o Lula foi levado para a política pelo irmão dele, que já pertencia ao Partido Comunista, ao Partidão. Não o PCdoB, o PCB. Então, portanto, o nacional desenvolvimentismo embutido no ISEB nos anos 50, embutido nos intelectuais da CEPAL nos anos 50, calava fundo dentro do PCB. Então, dentro do ambiente que o Lula começou, o nacional desenvolvimentismo já era algo que fazia efeito nos ouvidos dele. Dali para frente, ele percorreu quais caminhos? Lula escutou muito mais gente do PMDB, na época MDB, do que do próprio PT. Se você pegar o Lula, você vai ver que ele é uma pessoa que acredita piamente no desenvolvimento capitalista e na criação de uma grande classe média dentro do capitalismo, sem precisar qualquer passo na direção do socialismo. E isso ele escuta de quem? Ele escuta de pessoas de esquerda. Pessoas que transitam no âmbito da social-democracia. Tanto é que ele é capaz de escutar um Beluso, que é um marxista, e ele é capaz de escutar um Bresser Pereira, que é um social-democrata. Por quê? Porque o que está na base é a ideia da industrialização, da urbanização, do desenvolvimento. Se esse desenvolvimento vai atingir a Amazônia, vai transformar a Amazônia num São Paulo cheio de indústrias, é o que ele entende como o progresso. No passado, havia até uma crítica de esquerda ao progresso. Agora não há mais. Todas as pessoas se dizem progressistas, menos nós. São idólatras do progresso. É uma vertente do século XIX, positivista, às vezes marxista. Isso está dentro do nacional desenvolvimentismo. Até a própria Marina, às vezes ela resvala por esse discurso de tão forte que ele é, dentro da social-democracia
e dentro das esquerdas que sobraram. Às vezes o PSOL destoa um pouco disso. Raramente. Mas logo, as próprias lideranças, quando elas vão ficando mais bem votadas, elas são ganhas por esta hegemonia do pensamento social-democrata dentro das esquerdas. Então o Lula ele acha perfeitamente que desenvolvimento é algo do tipo, ora, vamos ter lá na Amazônia, né, o hospital, a escola. Mas quando você põe o hospital e a escola, pelo modelo capitalista, também vão outras coisas. Vai a Starlink do Elon Musk, vai o tráfico, vai a mineração ilegal, vai todo o capitalismo. O capitalismo nunca vai apenas com o dedão do pé. O capitalismo é uma coisa que você fala assim, eu gostaria muito que o meu país tivesse um cadinho de capitalismo. Dançou, meu filho. Por quê? Porque um cadinho significa que vai entrar tudo. O capitalismo é um regime que nunca põe só a cabecinha. É isso que você tem que entender. Ele vai inteiro. Não existe meio capitalismo. E o projeto da China é um projeto tão nacional desenvolvimentista que o capitalismo entrou para valer a ponto de você ter todas as mazelas que o capitalismo aqui teve e que agora o Xi Jinping tenta reverter em alguns setores. Inclusive, né, no setor de diminuir as horas de internet das crianças. Então, achar que nós vamos fazer um desenvolvimento sustentável na Amazônia, achar que você vai entrar ali e não vai destruir, quando você faz uma BR... mas a BR já está feita, só falta asfaltar. Asfaltou, tem o posto de gasolina. Asfaltou, tem a cidade. Asfaltou, tem a prostituição. Asfaltou, tem a facilidade com que você retira os animais. Asfaltou, tem a possibilidade do minerador estrangeiro e nacional entrar e fazer o tráfico ilegal. Tudo vem. Aí você fala, mas vai junto o cálculo do IBAMA a respeito do impacto ambiental. Vai nada! Vai nada, porque o IBAMA já negou que tenha possibilidade de fazer essa prospecção nas bacias que foram postas agora em leilão. Aliás, um leilão que o mundo, mesmo sendo capitalista, não concordou. Por quê? Porque só 20% do leilão foi realmente abocanhado por empresas. As próprias empresas começam a achar que o presente foi demais. As próprias empresas começam a achar que é muito capitalismo, né? Porque não quiseram. Porque talvez fazer a prospecção de petróleo ali dê mais trabalho para as empresas conseguirem crédito no mercado europeu do que elas em primeiro momento teriam, dado que o mercado europeu já não está mais preocupado, né, com o capitalismo, ele está preocupado com a sobrevivência do capitalismo. E a sobrevivência do capitalismo implica uma diminuição de emissões de gases. Porque a sobrevivência do capitalismo implica na sobrevivência de todo o planeta. Então você começa a ter uma consciência ecológica que atrapalha os desejos do capital. Mas isso não chegou aqui. Chegou aqui nos grupos periféricos. Isso quando bate no Lula, ele olha no espelho e fala, bom, ele não consegue pensar outro mundo que não aquele mundo para o qual ele chegou. Ele chegou passando fome. Ele chegou em São Paulo o salvou. E ele acha que é isso. Ele acha que é isso. Por isso que para ele nunca foi nenhum problema pegar o Haddad e juntar o Haddad com o Maluf. Porque era fazer obra pela cidade de São Paulo. Com uma visão social que o Maluf não tinha, mas que perto do Bolsonaro até tinha. Então, essas são
as possíveis razões do Lula. Agora, então, isso obriga o quê? Obriga a pessoa a ir lá atrás, nos anos 50, para estudar o nacional-desenvolvimentismo e ver como que o Bresser reestruturou esta doutrina que ele chama de novo nacional-desenvolvimentismo. E que tem um seu viés pela direita. Por exemplo, o nacionalismo, né, altamente ideológico de daquele cara lá que virou fazendeiro, virou puxa-saco do Bolsonaro, era do PCdoB lá, o Aldo Enrabado. Né? Então, isso são razões. Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Eu peguei aí de um debate da Mariângela com o Rodolfo, né? Porque às vezes ele pode achar que eu escrevi naquela frase lá, é preciso entender as razões do Lula, eu esteja dizendo, é preciso entender as razões do Lula como justificações para salvar o Lula. Não! É preciso apenas entender as razões do Lula para poder conversar com as pessoas da esquerda reflexiva e elas poderem atuar sabendo o que está do lado de lá. Sabendo onde é que elas estão pisando. Saber que quando você dá apoio a um político, ele tem razões que não são as que parecem ser, nem as suas. E mais do que isso, para eles saber qual é o ponto em que a ecologia vai apresentar uma razão Agora, maior do que a razão do Lula apresentando. agora, a Mariana está falando lá atrás, com a porta fechada, inclusive, que acho que o médico ele tem um ego muito grande, então ele acha que mesmo com a porta fechada e sem aparecer, ele pode falar. Tudo bem, eu já escutei. E ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão por causa do seguinte, a ecologia, que é o que ela está falando lá, a ecologia, de fato, é uma área de pensamento que poderia encontrar razões que eu, sem o saber técnico da ecologia, não encontraria. Então, ele pode analisar o nacional-desenvolvimentismo e ver as razões do IBAMA, que são outras razões, dadas pela ecologia. E ver por que a Marina está transitando entre uma e outra, desesperada pela sobrevivência política dela, não porque ela quer se eleger, mas apenas porque ela sabe que se ela não sobreviver politicamente, as próprias razões do IBAMA vão morrer. Entendeu? Aí é que entra o canal do Rodolfo. Se ele nos der condições intelectuais de entender as razões do IBAMA. Primeiro saber quais são, depois entender. Né? É mais ou menos parecido com a resposta que o Drauzio Varela deu ontem para aquele panaca, energúmeno, ignorante, burro e safado do Ricardo Faria, o rei do ovo, quando o rei do ovo criticou o Bolsa Família. O que o Drauzio Varela fez na Folha? Ele não falou do cara. Ele simplesmente descreveu o que o SUS salvou de pessoas através de programas sociais. E o que o Bolsa Família incluiu as pessoas para poderem chegar ao SUS. E mostrou que a maior bobagem que se pode falar no mundo atual é que não fez efeito na economia. Fez tanto efeito que os sistemas de crédito que foram gerados a partir do Bolsa Família e da possibilidade da sobrevivência do SUS deu um empurrão no próprio capitalismo. Então ele respondeu tecnicamente. É esta resposta que a gente espera do Rodolfo. Que a própria Marina não tem dado. Então, é nesse sentido que a gente cobra que alguns canais poderiam vir juntos. Agora, é claro que quando a gente fala de canais de esquerda, a gente não fala do ICL. Porque o ICL é canal de banqueiro e porque ele não sabe dar razões. Podia ser canal de banqueiro e saber dar razões, mas não sabe. Ele faz uma caricatura do adversário, ele faz uma caricatura do bolsonarismo e ensina você a admitir que o bolsonarismo é aquela caricatura. Ele não dá as razões. Então ele ensina dogmaticamente, ele cria uma esquerda burra, não reflexiva. Então eu acho que agora vocês voltam, né,
a reentender o projeto do canal. E daí a nossa preocupação em fazer os grupos de estudo na base da leitura de livro. Então você vai pegar o Capitalismo 4.0 que a gente está publicando e vai fazer o seu grupo de estudos aí. De que maneira você começa? Você começa convidando pessoas para ler o livro juntos e tomar nota, para poder chamar uma live conosco. Aí a gente faz a live específica para cada grupo de estudos. Bom, para facilitar... Posso falar uma coisa? Para facilitar, eu vou colocar aqui o próprio QR Code aqui, né? Para você pegar o livro na Amazon. Porque assim você está assistindo o vídeo, está entendendo a proposta e já pega o livro e já começa o grupo de estudo. A Mariângela lá atrás, agora ela abriu a porta, né? Ela já está falando mais próximo. E ela falou, posso falar uma coisa? Né? Ela ia falar essa coisa, você falando, deixando, não deixando. Então, chamamos ela para falar a coisa. Fale a coisa, Mariângela. Doutora Mariângela. Doutora Mariângela Cabelo Guiraldelli. Tudo isso pro Rodolfo Ah. falar mais, que essa é a sua opinião e é a opinião dele tal coisa. Ninguém tá aqui no canal do filósofo, ninguém é da esquerda reflexiva para saber a opinião pessoal Não. se não tivesse razão. Não. E a gente também não quer saber qual a opinião. Quem dá opinião é a Cuca. A Cuca dá opinião. A Cuca Pondé. Como é que ela faz? Eu acho que... Aí põe um charuto na boca, vira. Eu acho que... Põe outro charuto na boca, vira. A gente Né? não quer achar, a gente quer entender. Ela acha muita coisa. O que ela não acha é que ela é uma sionista, Quer reflexão. assassina, protetora de Israel. Porque ela tem bens lá em Israel. A Cuca. Entendeu? Então aí é outra coisa. É uma Cuca nojenta. Bem, é isso, gente. Pegou o código aqui? Vai montar o grupo de estudos? Montou? Tem questões? Já chama uma live. Passa um e-mail, passa um toque. Ó, vamos fazer uma live. Fazemos específico para você. Ah, professor, mas e eu que não fiz a live, agora só que eu vou começar o livro 20 dias depois do primeiro grupo? Não tem problema. A gente faz uma live para você também. Entendeu? É assim que vai funcionar a coisa, gente. É por qualidade e não por quantidade. Hoje tem a Marcha de Jesus. Quantidade a direita tem. Tá cheio de gente lá na Marcha de Jesus, gritando Jesus, com a bandeira de Israel, ou seja, com um povo que além de ser assassino, ainda por cima não acredita em Jesus. Então, né, é aquilo que... Agora, por que isso? Porque eles são tontos? Não. Eles são tontos por outros motivos. Aí vamos descobrir as razões? Tá dentro de outro livro, o Semiocapitalismo. Eles estão imersos numa simbologia que não tem semântica, que não tem significado. Basta essa simbologia vir a partir dos líderes políticos. A internet já os educou para isso. Para a inflação semiótica e a deflação semântica. E aí fica fácil. Qualquer símbolo vindo pelos líderes é símbolo. Se eles colocarem um grande pênis junto com a bandeira de Israel e o Bozo e o Tarcísio abraçarem, eles vão aderir àquele símbolo. Vão. O Bozo, por exemplo, ele simboliza o corno do Brasil. E eles gostam. Por quê? Porque eles não estão vendo ali o significado do corno, o homem frouxo. Eles estão vendo só o símbolo. O significado desapareceu. Este é o mundo virtual. Este é o mundo virtual que está operando. E que agora é o mundo real. Isso está no Semiocapitalismo, outro livro. Ou seja, eu estou dando razões e estou aberto para vocês darem a sua. Agora você chega para o cara, é só burrice. Você não deu razões. Você não deu razões. Uma pessoa é burra, mas ela tem razões para ser burra. O burro de hoje não é igual ao burro de ontem. O burro de hoje, ele tem 20 anos de uma infosfera de inflação semiótica. A internet não liberou a burrice.
A internet produziu um outro tipo de burrice. Tá aqui o QR Code, pega lá. Daqui a pouco a gente volta.